vamos refazer aqui a pergunta, então. Boa. Que ele diz assim, por que o Nordeste ainda se assume como último bastião, elegendo Lula e Dilma, e não aderem ao neopentecostal? Então, derrotando o PT. Você acha que... Por que o Nordeste tem essa tendência... O Nordeste tem uma tendência menor ao neopentecostalismo? Ele está correto na pergunta que ele faz aqui? Eu acho que isso já está mudando muito, do que eu tenho visto. Tá. Né? E, inclusive, as últimas eleições municipais mostraram isso também. Então, né? Essa coisa evangélica é um câncer. É um câncer, não tem nenhuma outra. Obviamente tem bons pastores, tem não sei o que e tal. Né? Mas Não dá para generalizar. Não dá para generalizar. Agora, a maioria, né? Entende? Tá ligada a um projeto político que é reacionário, é anti-esquerdista, né? Ou seja, contra direitos, contra auto-organização das pessoas, entender? Porque elas faturam em cima disso, da ausência disso. Né? Entende? Como é que você vai dizer que o que acontece com você é porque o diabo assumiu o seu... Entendeu? Se a pessoa não for desinformada, não conhecer como funciona o mundo social, etc, etc, etc. Não, você está... Né? Agora, eu acho que tem muita coisa aí. Primeiro, porque o nordestino é muito pobre, a maior parte ganha entre 0 e 2 salários mínimos, ou seja, foge dessa coisa do 2 e 5, então ele não pode estar acima de ninguém, então não é uma linguagem que vá pegá-lo tão facilmente como pega esse pobre remediado, percebe? Né? Depois, a figura do Lula é muito importante, né? Se for outra figura, não vai ter nem metade do sucesso. Por quê? Porque o nordestino pobre, ele se identifica emocionalmente com o Lula. Né? Entende? Assim como o branco pobre do sul de São Paulo se identifica emocionalmente com o Bolsonaro. Né? Ele está apaixonado, ele está ligado libidinosamente a Bolsonaro. Né? É sério. Né? Entende? Ele diz assim, basicamente isso. O cara tem tesão. Um cara raivoso, é um cara, né, cheio de problemas e tal, para e ver um cara raivoso, cheio de problemas, assim, finalmente tem um cara tão canalha quanto eu na presidência da República. Aí ele se sente representado. Causa identificação na hora. Ele nunca foi. Entende? Alguém que nunca foi. Né? Ele acha que está participando de uma revolução, etc. e tal, né? Que é como chama? É a educação de gênero, que é o grande problema, etc. Então ele está se sentindo como se fosse um agente revolucionário, entende? Dos bons valores e tal. Você não vai tirar isso desse cara tão facilmente, percebe? Né? Agora, lá, quer dizer, o Nordeste, esse discurso, primeiro, é menos eficaz, né? E depois você tem aí muitos anos, quer dizer, Lula... Entende? Ninguém esquece. Quer dizer, o nordestino tem uma coisa com a gratidão, que é um negócio muito... Né? Por exemplo, eu vi já casas no interior, que é um negócio assim, você entra numa sala, tem um quadro pintado de Jesus do lado, do outro, do mesmo tamanho, um quadro pintado de Lula. Entendeu? Eu cansei de ver coisas assim e tal, né? Entende? Então, você considera ele o maior presidente da história do Brasil? Eu considero ele o maior líder popular de 500 anos de história. Líder popular. Né? O maior estadista, para mim, é Getúlio Vargas. Né? Montou um projeto de país abrangente, né? Industrializante, modernizante, inclusivo. Ninguém se lembra mais dessas coisas. Esse trabalho que a elite de São Paulo fez foi um negócio, quer dizer, incrível e tal, né? Quer dizer, a lei dos 2 terços, logo no começo e tal, né? Quer dizer, implicava o quê? Estava chegando italiano e espanhol e ficando com todos os empregos. Quem estava aqui, mulato e preto, estava no sal. Aí ele põe uma lei, não, tem que ter 2 terços de origem nacional, né? Isso foi em 1934. Ou seja, você tinha o pessoal, estava, né, ainda no meio dessa leva, no finalzinho, mas enfim, era uma imigração recente e tal, né? Você tem a coisa da modernização do Estado, né? Ou seja, você tem agências hoje em dia que são
coisas de eficiência, Petrobras, etc. Né? A única auditoria da dívida externa que aconteceu nesse país e tal, que foi onde ele arrumou dinheiro para montar a Petrobras. Né? Se você entende que você tem uma dívida externa que ninguém audita, se você não for imbecil, obviamente é uma fraude. Obviamente. Porque senão, se auditaria, aumentaria a legitimidade da dívida, muitas vezes. Não se audita porque é uma fraude. Óbvio. Né? É roubo. É dívida privada que foi transformada por debaixo do pano em dívida pública. É assim que funciona. Né? Entendeu? Quer dizer, então você tem caras... E ele pegou não só essa dimensão material, da economia, política, etc. e tal, mas a dimensão cultural. Ele tinha uma noção da dimensão cultural. Ele sabia que tinha que afirmar a cultura popular. E esse povo que tinha sido jogado no lixo e tal. Né? Entende? Então, por conta disso, especialmente por ter atentado a essas variáveis que vão ser perdidas depois, né? Entende? Você não tem mais isso. Você não tem um projeto de afirmação popular baseada em literatura, música, e não sei o quê, e samba e o tal. Entendeu? Que é extremamente importante. Isso é a vida, isso é o cotidiano das pessoas. Tá certo? Então, pelo alcance, eu acho que...